Bom dia, Nen. A nossa terceira aula, dessa quarentena vai ser sobre ligações químicas interatômicas. O que significa interatômica? Significa o quê? São entre átomos. Até agora a gente viu na tabela periódica o quê? Aqui são os elementos químicos. Os elementos químicos, nesse caso aqui, cada átomo de cada elemento químico. Nós vimos o que? O hidrogênio, os metais alcalinos terrosos. Aqui são metais, São elementos de transição. Aqui são os ametais e os gases nobres. Esses elementos da tabela periódica vão, a partir de agora, formar o quê? Formar as substâncias químicas. Essas substâncias químicas, elas podem ser substância iônica, vai fazer o quê? Ligação iônica. Substância molecular, ligação covalente. E substância metálica, que a ligação é metálica. Na substância iônica, a gente vai ver que vai ser sempre o quê? Entre os metais e os ametais. A ligação molecular sempre entre os ametais, tá? Até mesmo os ametais com ametais e ametais com hidrogênio. E as metálicas somente entre metais. Para a gente poder formar substâncias, a gente vai ter que, saber da tabela periódica, lembrar quantos elétrons tem em cada grupo, em cada família. Lembrar aqui o grupo 1A, um elétron na última camada, 2 elétrons na última camada, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. Lembrando que os gases nobres, como já tem 8 elétrons na última camada, eles já obedecem à regra do octeto. O que é essa regra do octeto? Quando a gente vai começar a formar substâncias, vai haver o quê? Algum elemento vai estar doando elétron, outro vai estar recebendo. Quem doa são os cátions, quem recebe são os ânions. Para que isso? Para que fiquem todos com 8 elétrons na última camada, para poder ficar estável. Quem são os cátions? Cátions são os metais. Os metais têm tendência a doar elétrons, enquanto os ânions são os ametais, que têm o quê? Tendência a receber elétron. Primeiro tipo de ligação, então, que a gente vai estudar vai ser a ligação iônica. O que vem a ser a ligação iônica? Sempre entre metal e ametal. O metal, como é cátion, ele vai doar elétron. O ametal, como ele é um ânion, ele vai o quê? Receber elétrons. Então, olha só, na ligação iônica entre metais e ametais. Os metais aqui, olha, que eu estou dando exemplo do grupo 1, grupo 2 e o grupo 13, tá? Ou o grupo do alumínio. O pessoal, do grupo 1, os elementos, os metais do grupo 1, eles vão perder um elétron. Então, eles vão o quê? Doar um elétron. Do grupo 2, vão doar 2 elétrons. Então, eles sempre são o quê? Do grupo 1 é sempre mais um, do grupo 2, 2 mais. Do alumínio, vai perder 3 elétrons. Então, olha, 3 mais. Agora, os não metais ou ametais, que são os quê? Vão ser os ânions, vão ser os que vão ganhar. Lá do grupo 15, vão ganhar 3 elétrons. Por que eles ganham 3 elétrons? Porque eles já têm o quê? 5 elétrons na última camada. Então, eles vão precisar de 3 para ficar estável. Então, eles vão ser ânion, 3 menos, tá? Nitrogênio, fósforo, 3 menos. O grupo do oxigênio, do enxofre, que são os calcogênios, que é o grupo 16, tem 6 elétrons na última camada. Então, eles vão ganhar 2 para obedecer à regra do octeto. Então, eles são ânion o quê? 2 menos. Os halogênios, que são os mais eletronegativos, são os que mais atraem elétrons. No caso, o flúor, o cloro, que é do grupo 17, eles vão ser o quê? Ânion 1 menos. Então, flúor 1 menos, cloro 1 menos. Então, gente, olha só. Vamos formar uma ligação iônica entre o sódio e o cloro. O que vai ter que ser dado para a gente? Vai ter que ser dado o número atômico. O número atômico do sódio, 11, do cloro, 17. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente sabe que ele vai ter o quê? Uma distribuição de 2, 8, 1 elétron na última camada. Ou a gente faz a distribuição eletrônica, ou vê que o sódio está no grupo 1, todos que estão no grupo 1 têm 1 elétron na última camada. O cloro, número atômico 17, distribuição eletrônica 2, 8, 7.
Ou vamos aqui no grupo 17 lembrar que todos eles que estão aqui, olha, nesse grupo, 7 elétrons na última camada. Tá aqui. Quando a gente tem um metal que tem um elétron na última camada, ele é o quê? Ele é um cátion, tá? Cátion sendo o quê? Sendo mais um. Quando a gente coloca esse mais um aqui, significa o quê? Que ele vai doar esse um elétron aqui. O que aconteceu com ele? Ficou estável com seus 8 elétrons quando ele doa aquele 1. O cloro tem 7 elétrons na última camada. O que ele precisa? Ele vai ser um ânion, ele precisa ganhar um elétron. Quando ele ganha esse um elétron aqui do sódio, ele vai ficar estável com 8 elétrons na última camada. Certo, gente? Então, olha, a partir de um cátion e de um ânion, vamos formar substâncias aonde elas vão passar o quê? A ficar estáveis com 8 elétrons na última camada. O metal está doando um elétron e o ânion está recebendo um elétron. Exemplo de ligação iônica, olha só. Aqui, olha, o exemplo que eu dei, né, que foi entre o sódio e o cloro. Número atômico 11, número atômico 17. Aí a gente viu que o sódio está no grupo 1, ele é mais 1. O cloro, como já tem 7 na última camada, vai ganhar 1, ele é menos 1. Como é que a gente vai fazer a fórmula de um elemento, de uma substância iônica? Sempre o metal na frente, o ametal depois. Quanto mais eletronegativo, mais para a extremidade ele vai ficar. Aqui, como eles, aqui é mais 1 e aqui é menos 1, a gente vai trocar, né, para poder vir aqui para baixo quantos átomos a gente vai ter. Como um doa um elétron e o outro recebe 1, a gente não precisa colocar esse 1 aqui. Vai ficar o quê? O cloreto de sódio normal aqui. No caso do cálcio e do flúor, vamos lá. O cálcio está no grupo 2, então ele tem 2 elétrons na última camada. Coloquei lá. É um metal 2+. O flúor está lá no grupo 17. Ele vai ter o quê? 7 elétrons na última camada, precisa ganhar 1. Então ele é menos 1. Cátion na frente, ânion depois. Quando a gente vai fazer a fórmula, o que acontece? O valor dele vem para cá, o valor desse vem para cá. Então, eu troco. Vai ficar o cálcio e o flúor. Só que aqui não era 1, então eu vou precisar de um cálcio e de quantos flúor? 2. Por quê? O cálcio tem 2 elétrons para doar. O flúor só pode receber 1. Quando eu dou um elétron aqui do cálcio, olha, esse flúor aqui já ficou estável com os 8. E eu ainda tenho o quê? Um elétron ali para doar. Eu vou ter que pegar o quê? Mais um flúor para doar o quê? Este outro elétron que está ali. Por isso que a gente troca para poder fazer a nossa fórmula aqui, tá? CaF2.